Oi, Glaze. Já vai deixando o coraçãozinho aí pra Nutri. Vamos começar. Quantos dias faltam para o Natal? Vamos lá. 17, 30... 36 dias faltam para o Natal. E aí a live hoje então é sobre como perder peso, né? Como emagrecer até o Natal. Então vamos começar. Lembrando que se faltam 36 dias para o Natal, a gente não consegue fazer assim muito milagre, né? Então o ideal é a gente pensar que o emagrecimento, né, saudável, legal. Pois é, o emagrecimento saudável é mais ou menos aí uns 4 quilos. Oi, Ana. O emagrecimento saudável é mais ou menos... Boa noite, linda. É mais ou menos aí uns 4 quilos por mês. Se a gente tem 36 dias até o Natal. Então, vamos pensar aí que dá mais ou menos 1 quilo por semana, tá? Vai dar aí pra emagrecer com saúde uns 5 quilos, tá? Dá pra emagrecer aí uns 5 quilos. Ai, linda! Mais ou menos uns 5 quilos, pensando que a gente consegue perder de peso 1 quilo por semana se seguir tudo certinho que eu mandar. Até parece. Que eu vou explicar aqui, se você quiser seguir pra emagrecer até o Natal. Um parênteses que eu gostaria de fazer é que você pode pegar o Natal ou as festas de fim de ano pra se inspirar, pra começar um projeto, mas não fixar apenas essa data, sabe? Então essas coisas de, projeto verão, vou emagrecer pro final do ano, pode te deixar um pouquinho frustrada, né? Então o ideal é a gente sempre pensar num projeto a longo prazo, né? Então, claro, começar a dar esse start pro Natal desse ano, mas pensar que talvez se não parar com o processo de emagrecimento, como é que você vai estar, será, no próximo Natal, né? Então, pensar um pouquinho a longo prazo, sabe que tem esse fogo, né, das festas de final de ano, mas pensar que ano que vem também tem Natal, né? Então, pensar aí um pouquinho a longo prazo, uma vida saudável, né? Então, oi, Bri, uma vida saudável, não só o Natal, né? Então, pode pegar esse mote, né? Então, assim, nossa, esse Natal eu quero botar aquele vestido vermelho, né? Eu quero botar aquele vestido verde, né? Que são as coisas do Natal. Quero viajar, né? Quero ficar bem bonita. Mas pensar que, imagina se você não parar com esse processo. Como você vai estar no próximo Natal? Se você não tivesse desistido quando você começou no ano passado, né? Sabe aquelas resoluções de ano novo, né? Que a gente faz? Não, esse ano é o meu ano, né? Vai lá, promete lá no Réveillon, esse ano vai ser diferente, né? E aí vai perdendo tração, perdendo gás. Como é que você estaria, será, nesse Natal? Né? Aquele cropped, né? Então, aquele cropped, né? Será que já não ia estar legal se não tivesse parado? Então, assim, eu não gosto muito de chorar pelo leite derramado, mas pensar no futuro, né? Pensar, bom, então eu vou pegar esse mote de emagrecer, de perder um peso pro Natal, mas não vou desistir, porque imagina como eu vou estar melhor pro ano que vem, tá? Então, pensar um pouquinho a longo prazo, né? Então, assim, o que a gente pode pensar? Pensa assim, bom, tá, eu quero perder peso. Então, a maioria das vezes, gente, claro, né, tem gordura, obviamente, mas a maioria das vezes o nosso corpo tá mais inflamado e inchado que qualquer coisa. Oi, Agatha. Então, assim, às vezes a gente come tanta tranqueira, tanto industrializado, tanta tranqueira, não toma água, né, que você sabe... Ai, que bom! Obrigada, Jé. Ai, que bom que você aprendeu. Que bom, fico feliz. Até me desconcentrei. Tá, que eu tô falando? Besteira. A gente come tanta besteira, a gente come tanta tranqueira, né? E que o nosso corpo tá mais inflamado e inchado que qualquer coisa, né? Então, assim, por onde a gente começa?
né? E aí, quem é minha paciente aí já pode falar, né? Que eu sou a chata da água, mas eu sou mesmo. Mas assim, gente, assim, ó, e aí por quê, tá? Por que a gente fica inchada, retida, né? Porque a gente não toma, é incrível, é muito básico tomar água, né? Mas a gente não toma a quantidade correta de água. Faz aí, pega o seu peso agora, pega o seu peso, pega a calculadora do celular, não estão na live, mas pega aí um outro celular e faz um cálculo 35 ml vezes o seu peso. Porque assim, é muito fácil da gente achar que tá tomando muita água, sabe? Vocês estão vendo que eu tô sempre com água, né? Quem é minha paciente aí durante as consultas, acho que eu tomo uma garrafa inteira. Eu falo bastante. Mas às vezes a gente superestima o quanto que a gente toma de água. E não é brincadeira, né? Então assim, os 35 ml vezes o seu peso. Por quê, gente? Quando a gente não toma a quantidade correta de água, o que o nosso corpo faz? Essa desgraçada tá tomando meio litro de água por dia. Sabe o que eu vou fazer? Toda a água que ela tomar, eu vou guardar aqui. Vou guardar bem retido aqui, no bracinho, na pancinha. Eu vou guardar. 3 litros. Eu vou guardar, eu vou reter, né? E aí, o que acontece? A pessoa fica toda inchada, né? Fica com o dedo inchado, com o dedo do pé, assim, a linha da cintura fica apertada por causa dessa quantidade de água. Então, a primeira coisa, o básico do básico pra perder peso, pra vida, pra manter. E aí eu não tô nem falando de saúde, dos rins, né, gente? Vamos pensar, pensa lá no rim, coitado da pessoa que toma 500 ml de água. Pobre desse rim. Não tô nem falando disso, tô falando assim, pra não ficar com retenção de líquido, tá? Porque só nisso vai aí 1 quilo. Joga contigo, tá? Pega a testa e quem não toma a quantidade correta de água, começa só a tomar água. Perde 1 quilo na balança, certo? Porque de tanta retenção, tá? Outra coisa. Se a gente pensar que a gente quer fazer... E assim, gente, quero emagrecer até o Natal, vou fazer jejum de 95 horas, vou cortar todos os carboidratos, vou 3 vezes na academia. Gente, calma. Calma, tá? Também não vamos se enlouquecer, né? Teve o ano inteiro pra emagrecer, agora com 36 dias pro Natal quer se enlouquecer. Calma, devagar no andor. Vou dar assim o básico e o que fazer, sem muito extremismo, tá? Até porque, né, olha que agressividade pro corpo, né? Calma. Então, assim, já pensamos na quantidade correta. Então, aí falando em desinflamação, eu gosto de fazer, assim, no começo, pelo menos uns 3 dias de uma detox, sabe? De limpar mesmo o organismo por dentro, de limpar, sabe, o sangue, limpar esse bando de tranqueira que tem. E aí, quando a gente fala num corpo inflamado, a gente precisa reduzir a inflamação crônica que o excesso de gordura traz, né? O intestino também não funciona. Então, assim, 3 dias, aí sim dá pra você ser um pouco mais drástica, tá? E aí, assim, 3 dias pelo menos, pra quê? Pra limpar o paladar, né? Então, sabe que a gente já tá viciada, sabe? Em comer tranqueira, muito doce. Então, pra limpar o paladar, oi, Rai. Então, esses 3 dias, coloca como meta ser um pouco mais agressiva, tá? Nos primeiros 3 dias. Por quê? Porque a gente vai regular a quantidade, o detox, muito bem, Ana. A gente vai regular os picos de insulina que você tá tendo, né? Muita insulina, muita glicose no corpo. A gente vai limpar o intestino, né? Porque constipação não é brincadeira. Intestino preso, né? A gente brinca, haha, mas não é brincadeira. O intestino preso acaba com a vida das pessoas, né? Então, a inflamação crônica fica muito piorada quando o intestino não funciona. Então, a gente 3 dias vai cortar. E aí, assim, cortar tudo, né? É mais fácil eu falar o que come do que dizer que não come, que daí a lista é grande. Então, assim, o que come nesses 3 dias? Ovo, né? Por quê? Porque o ovo tem uma proteína de digestibilidade muito boa, assim, é bem fácil pra gente digerir. Então, a gente vai dar 3 dias de paz pro nosso intestino, sabe? De paz, pra ele digerir ali na boa, sabe? Só com proteína levinha. Então, ovo vai ser a única fonte de proteína, tá?
E aí, ovo, gente, ó, joga no Google receita com ovo e legume, que tem demais. Vai dar omelete, ovo pochê, ovo frito. E aí não tem, não fica com medo de quantidade, tá? Come até ficar bem saciada. Comeu de proteína ovo? Beleza. O que mais? Muita salada. E aí, quando eu falo muita, é muita, gente. É um pé de alface, é um molho de espinafre, é uma couve inteira. Então, é muito legume, tá? Principalmente verde escuro, verde e folhado escuro, tá? Então, a couve, a rúcula, tem bastante espinafre, porque são alimentos que contêm bastante cálcio, vitamina do complexo B também, que são super importantes. E aí come muito, tá? E aí, de frutas. Frutas, a gente vai colocar frutas com baixo índice glicêmico, que a gente fala, né, que não aumenta muito lá a insulina para não deixar a gente, né, louca. Então, frutas que podem nesses 3 dias, tá? Então, mamão e abacaxi, mas sempre junto com algum legume, tá? Então, de repente, fazer um suco verde com mamão, com abacaxi e com a couve, né? Bate lá com bastante água. Isso pode ser uma opção de café da manhã, pode ser uma opção de lanche, tá? Bastante gordura boa, tá? Então, azeite de oliva, nozes, castanhas, castanha de caju, né? Hoje eu fui lá, comprei minhas castanhas. Então, gorduras boas, muitos vegetais, essas frutas em específico, porque elas não aumentam muito o índice glicêmico, e é só, tá? Então, são 3 dias, aí você pode pegar a receita na internet, assim, com esses legumes, aí você vai colocando lá, receitas com brócolis, e aí, só que só pode ser com os legumes, tá? Pode colocar uma cebola, um alho, mas só isso, tá? O resto, nada, pelo menos nesses 3 dias, tá? Vai dar uma dorzinha de cabeça, né, Ana? Um pouquinho de dor de cabeça, vai dar um pouquinho de dor de cabeça, porque a gente tá tirando bastante glicose do corpo, né? Então, quando a gente tira carboidrato, o nosso cérebro ama a glicose, daí quando a gente tira, ele reclama um pouco, vai dar uma irritabilidade, então faz em 3 dias seguidos que consiga ficar mais em casa, mais de boa, tá? Passados esses 3 dias, o que você vai fazer? Você vai reintroduzindo também alimentos que não vão fornecer muitas calorias, tá? Mas vai ser mais de boa. O que você pode ir introduzindo, tá? Então, arroz e feijão, principalmente feijão, gente, não tenham medo de comer feijão, tá? Feijão tem muito pouca caloria, tá? E a gente consegue comer um volume muito grande, ele é o rei do ferro, um pouquinho, ele é o rei do ferro, né? Então, feijão, arroz, batata, né? Então, moranga, gente, moranga tem muito pouquinha caloria, abóbora cabotiá, moranga, depende de cada região do país, então tem bem pouquinha caloria, pode comer bastante, tá? E aí, dá uma reduzida em leite, em pão, porque assim, como eu tô fazendo uma coisa muito geral, não sei o que cada uma é necessidade, é interessante, porque assim, pensa que excluindo o pão, a gente exclui uma quantidade de caloria muito grande, tá? Quando a gente exclui o leite e derivados, a gente exclui queijo, que queijos geralmente tem bastante gordura e são muito calóricos. O leite, ele é super bom, mas eu acho que ele pode vir em outro momento, mas pra fazer esse pega pra capar, nos próximos 36 dias, dá uma cortada, tá? Mas aí vai reintroduzir essas fontes de carboidrato. Aveia também é muito bom, né? E aí vai colocando devagarinho, tá? E aí, esses 3 dias você vai enjoar um pouquinho de ovo, né? Mas aí você pode colocar carnes brancas magras, tá? Carne vermelha, dá uma segurada, tá? A carne vermelha tem bastante vitaminas e tal, mas ela é bem calórica, tá? Até cortes magros de carne vermelha tem bastante calorias, tá? Então, investir num frango, num peixe, num atum em lata. Então, vai diversificando nesses tipos de proteína, tá? E aí, gente, hoje em dia, pega na internet, assim, ó, receita com atum, receita com peixe, receita com frango. A variedade é imensa, tá? Então, essa parte de dieta, a gente começa com detox, depois a gente vai reintroduzindo aos poucos, tá?
E aí, a gente passa para outro ponto. Nesses 36 dias, se você quiser. E aí eu tô falando com quem quer power, tá? Não é com quem tá com medinho. Quem quer power. Nesses 36 dias, gente, zero industrializado. Zero biscoito, zero bolacha, zero. É zero, tá? Se pra ter bastante resultado, tá? Então, de industrializados, quase nada, né? Não falei nada de industrializados aqui, né? Falei batata, falei arroz e feijão, falei aveia, né? As nozes, castanhas. Então, você vai se ver, ter uma diversidade mais dentro desses alimentos, tá? Então, industrializados, zero, tá? Ah, mas eu vou sentir falta. Vai, mas aí é choices, né? Então, assim, como a gente tem muito pouquinho tempo, nem a refeição livre nesses 36 dias eu acho válido, tá? Porque daí é foco total, tá? Depois aí que você atingir o seu objetivo de emagrecer até o Natal, você pode ir pensando pra diversificar mais, né? Então, se você quiser um acompanhamento nutricional, tô aí, só me chamar no direct pra gente poder montar um cardápio daí pra ti personalizado, tá? E aí depois vai reintroduzir, correto? Outra coisa que a gente vai falar que pode ajudar é assim: se você não faz atividade física, deu, né? Acho que deu, tá bom, vamos acelerar. Ai, mas Nutri, o caminho. Assim, vamos pensar em como que a gente perde gordura. Vocês já pararam pra pensar em como que a gente perde gordura? Porque assim, quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em perda de gordura. Como que a gente perde gordura? Vocês se lembram lá na... Desculpa o meu cachorro, gente. Vocês se lembram lá das aulas de biologia, né, da respiração celular? Então a gente vai, inspira oxigênio e libera o gás carbônico, né? Então a gente respira, né, o O2, que é o oxigênio, e aí quando a gente libera o gás carbônico, que é o CO2, esse Czinho, né, que a gente faz na respiração, é a vinda da nossa alimentação. Então a gente oxida. Quando a gente fala oxidação de gordura, né? A gente oxida a gordura. E aí eu não vou entrar muito em bioquímica, senão vocês vão fugir. Mas, pensando que a gente precisa de substratos energéticos, que também a gente tá sempre queimando gordura, tá? Você tá parada aí, você tá queimando gordura também. Mas, se a gente pensa que quanto mais a gente queimar gordura, melhor, que esse é o objetivo quando a gente pensa em emagrecimento, quanto mais eu respirar, melhor para emagrecer. Então, assim, você faz caminhada hoje, quanto? Né? Então, para ter um resultado diferente, você tem que fazer coisa diferente, né? Então, se você tá aqui nessa live querendo emagrecer até o Natal, tem que fazer coisa diferente. Então, hoje, Nutri, eu caminho meia hora, aumenta 10 minutos por semana, até caminhar um pouquinho mais, ou aumenta um pouco a intensidade, tá? Então, a história é respirar mais. Então, sabe quando a gente perde fôlego? Sabe, quase morre na atividade física? Esse é o grau máximo de oxidação que se pode ter. Então, quanto mais vezes você atingir esse pico de respiração ou você ficar bastante tempo fazendo uma caminhada de baixo impacto, que a gente chama, melhor, tá? Então, o que você precisa fazer para emagrecer até o Natal? Em relação à atividade física, é aumentar. O que você tá fazendo tem que melhorar, tá? Então, se você caminha 30 minutos, caminha um pouquinho mais. Então, se você já caminha 1 hora, de repente faz alguma coisa com mais alto impacto, né? Pensa na possibilidade de fazer a musculação, que vocês sabem que a musculação é o meu cristalzinho de ouro, né? Que vai queimar calorias, mas também fazer a construção de massa muscular. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não pode esquecer da flacidez, né? Que só vamos conseguir ajeitar com bastante musculação, tá? O que mais? Perguntas? Vão deixando aí, perguntas. Acho que... Será que eu falei tudo? Então, inchada, inflamada, detox. Zerar industrializados, besteira. Uma coisa que pode ajudar bastante, principalmente a desinchar, é o uso de chás, né? Então, os meus preferidos, né? Todo mundo já sabe. Chá verde, chá de cavalinha. Então, esses chás vão ajudar
na retenção de líquido, tá? Também são excelentes antioxidantes que vão melhorar essa questão inflamatória, tá? E pra coroar tudo isso, colocar bastante alimentos anti-inflamatórios. Porque lembra lá no começo que quando a gente tá um pouquinho mais inchada, a gente tá bastante inflamada? Então, alimentos como cúrcuma, como o gengibre, bastante azeite de oliva também, ele tem poder antioxidante muito bom, anti-inflamatório. Então, bastante sementes, né? A gente se esquece da importância das sementes também. Semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. Todos esses alimentos também vão ajudar o intestino. Porque assim, gente, a gente precisa estar sempre com o intestino funcionando reguladinho, sabe? Uma vez por dia, no mínimo, porque quem já é meu paciente ou quem já acompanha aqui as lives sabe que 95% da serotonina que a gente sintetiza é lá dentro do intestino. Então, se o intestino não tá funcionando, não tem jeito. Nada vai funcionar. Alguma dúvida? Então, repassando, né, pra quem veio depois, a gente começa acertando a quantidade de água, e aí vejam, e aí realmente controlem a quantidade de água, tá? Faz lá 35 ml vezes o peso pra conseguir a quantidade correta de água, tá? Então, fazer 3 dias de detox em dias que consegue ficar em casa, né? De repente, sexta, sábado, domingo, ou dias que não é muito tumultuado, né? Então, investir em muito legumes, ovos e como fonte de fruta, mamão e abacaxi, porque são frutas com um índice glicêmico um pouco menor. E aí depois pode reintroduzir outras formas de proteína, mas a gente vai deixar de lado ainda a carne vermelha, cortar leite e cortar pão e glúten, na verdade, né? Coisas que tenham glúten, só porque eu tô fazendo essa coisa bem geral, né? Então, porque eu não sei o que cada um tem aí, então na dúvida a gente tira, porque principalmente a partir dos 40 anos, né, a gente vai perdendo a absorção, né, então as células do intestino, né, pensa que ela é tipo isso, né, então elas vão diminuindo, então às vezes a absorção fica um pouco prejudicada, então tentar evitar esse tipo de inflamação é importante, tá? Não tô dizendo que todo mundo tem que cortar, mas pra gente dar um gás a mais é interessante, tá? E aí, a gente cortar a besteira, pelo menos, eu contei aqui no calendário, pelo menos nesses 36 dias de detox. Carne vermelha, manda! Pois é, porque a carne vermelha, ela tem uma digestão um pouquinho mais devagar. Por mais magra que é o corte, quando a gente pensa em calorias, por mais magrinho o corte, pega um patinho, tá? Com 100 gramas ali. Ele tem muito mais calorias que um peito de frango, por exemplo, né? E a carne vermelha, a digestão dela é um pouquinho mais lenta. Por quê? Por causa da quantidade de gordura que ela tem um pouquinho mais, gordura saturada, né? E quando a gente fala de gordura saturada, a gente precisa, né? É uma recomendação da OMS que a gente tenha no máximo 10% das nossas calorias vindas de gordura saturada. E aí, gente, é um plim pra bater isso, né? Pensando que 1 grama de gordura tem 9 calorias, é bem rápido da gente passar, né? Pega um bife no almoço, um bife no jantar, pega um leite integral que tem mais gordura saturada, pega um queijo também que tem gordura saturada, rapidinho a gente pode atingir essa quantidade. E claro, né? É por 30 dias, mas é porque a gente precisa evitar essa quantidade maior de calorias, né? E aí a gente consegue comer um pouquinho mais de carne branca do que a gente comeria de carne vermelha, tá? Não que eu queira que todo mundo pare de comer carne, né? Apesar de eu ter parado, isso é tema pra outra live.
tá? Então 30 dias é importante e também porque geralmente a gente come carne vermelha, a gente é bem inconsciente, né? Então geralmente a gente pega acompanhamentos também calóricos quando a gente faz carne vermelha, né? Então é aquele bife com batata frita, né? É aquele bife milanesa, né? Inconscientemente a gente faz refeições um pouquinho mais calóricas com carne vermelha, tá? E também pela quantidade de gordura saturada que é um pouquinho menor, a gente consegue comer mais quantidade com carne branca, né? Frango e principalmente peixe. Peixe nem se compara. A gente consegue comer um peixe, um filé grande, enquanto a gente pega um tamanho assim de carne vermelha, né? A digestão também fica um pouco prejudicada por causa disso. Certo, gente? Se não tiverem mais dúvida, é isso, gente. Pra emagrecer até o Natal, vai ter que dar uma reduzida. Nada de fazer assim, jejum de 95 horas. Nada de ficar sem comer muito tempo. Porque isso sem supervisão, se a gente tem um acompanhamento, não é muito legal, tá? Então, é interessante a gente fazer, a gente comer. E assim, tudo é o que a gente come. Às vezes nem é tanto a quantidade, sabe? Porque assim, pensa, às vezes a gente pega um negocinho que é esse tiquinho aqui, mas tem 200 calorias, né? E aí quando a gente fala em 200 calorias de morango, gente, é uma bandeja inteira de morango. Aquelas bandejinhas que vem, sabe? Então assim, a gente consegue comer muito mais e melhor, né? É tudo sobre o que a gente come. E aí, quando a gente pensa que a gente não precisa ficar tão noiado em quantidade e sim em qualidade também, e principalmente de frutas, legumes e verduras, eu tô falando, né? Porque mesmo saudável, quando a gente quer emagrecimento, a gente precisa fazer déficit calórico, né? Então, vou amarrar só um pouquinho o que é o déficit calórico para ter o emagrecimento. Pensa que a gente parada aqui, respirando, só conversando, digamos aí, gaste 1.500 calorias, né? Então, para emagrecer, a gente precisa promover um déficit, né? Então, digamos, de 300 calorias. Então, vai comer 1.200, essas 300 calorias que a gente vai comer a menos, a gente vai pegar os nossos estoques, que são os estoques de gordura, que é isso que a gente quer que queime, né? E aí, como que a gente vai queimar? Diminuindo a quantidade, principalmente na dieta, né? Legumes, verduras que tem poucas calorias. E também lá na atividade física que eu comentei que, tem que pegar pesado. Para de ir com essa palhaçada de 20 minutos aí de caminhadinha e achar que vai ter grandes resultados, tá? Isso é bom pra quem não faz nada. Pra quem já faz isso, bora acelerar isso aí. Melhorar. Certo, minha gente? Muitíssimo obrigado pra quem ficou aqui até aqui. Essa live vai estar lá no meu YouTube na terça-feira. Quem não for minha paciente ainda, me chama no direct pra gente montar um plano que com 36 dias aí a gente tem bastante tempo pra emagrecer e principalmente pro Réveillon, né? Que o Réveillon a gente se pega mais no vestidinho branco, né? Então eu gosto mais de Réveillon, não sou muito do Natal. Tá bom? Muito boa noite, brigadão, beijo da Nutri!